Ai, oi, gente. Pan, eu quero te abraçar. Tô Eu morrendo de também. saudade. Eu vou... Socorro. Nossa, não posso chorar. Da ruga, se estamos entrando no outono, Cadê o não vinho? podemos. Hoje não tem vinho. Hoje tem um café. Não, aguinha. Hoje não tem vinho. O vinho vai ficar para mais tarde no ritual de lua negra. Daqui a pouco Que tem vinho para lua delícia. negra. Hoje pediria um vinho, né? Pelo nosso Ah, tema, pediria um vinho. Boa noite, pessoal. Boa noite. Uma semaninha longe e já fiquei morrendo de saudade. Tudo bem com vocês? Vou convidar a Tatita, dando Tatiaracne, como sempre. Ai, obrigada, gente. Eu estou me vendo super, super escura. Oi, irmã, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre, bater um papo muito gostoso sobre o sagrado, o mundo sagrado e o mundo profano na visão das pessoas que vivem esta vida esquisita, essa vida espiritualista que a gente leva, né? Que a gente se confunde um pouco às vezes, se confunde assim no sentido de não sei mais onde estou vivendo uma vida mundana, porque o tempo todo eu tô nisso, caramba! Eu não vejo. e ao mesmo tempo, eu tô o tempo inteiro no É, sagrado, né? A gente está sempre entre mundos, é muito interessante. É muito então, e interessante. essa reflexão. É quase a Boa Matrix, né? noite, Magic Place, boa noite todo mundo, gente. Oi, boa noite, Então, gente. é louco isso, né? Essa reflexão, ela veio justamente por isso. Quando a gente começa no caminho assim, a gente tá muito animado com tudo e a gente parece que só quer viver daquilo, né? Ah, eu só quero viver disso, eu só quero estudar isso e eu quero dar um jeito de trabalhar com isso, de tanto que eu quero viver isso. Daí depois de um tempo passa a sua vida, assim, você não consegue fazer isso, claro que não. Daí você fala, é utópico eu viver de bruxaria, eu viver sendo uma sacerdotisa, é utópico, não acontece, né? Ritual não paga a conta, né? Mas depois de um tempo, você se vê só nessa vida. Tipo, só nisso. Só nisso, né? Depois de um tempo você fala, caramba, cadê a minha vida mundana, né? Cadê uma noite aí num barzinho, numa balada? Não existe, não tem. É raro, Raríssimo, raro, raro. E eu, raríssimo. então, E de preferência que num bar tenham todos os meus amigos bruxos e na balada seja uma balada bruxística. Aí eu vou, bato cartão. Só que não, porque compromissos espirituais não deixam. então hoje é bem assim mesmo. Então hoje a gente vai ter esse papo, porque foi uma reflexão que me veio, ó, pessoal, vou até compartilhar com vocês a reflexão. Boa noite, Jeff. Boa noite. Foi uma reflexão que me veio, assim, e eu sugeri para a Tati, vamos falar sobre esse assunto? E ela logo gostou e topou, porque é uma reflexão que a gente tem depois que a gente trabalha com isso, estuda com isso, a sacerdotisa e faz ritual quase todo dia e medita o tempo todo e o seu trabalho está inserido nisso e você só respira isso, né? E esses dias eu, né, como algumas pessoas que são super íntimas sabem, que eu gosto, pessoal, de dançar. Eu amo dançar e a minha dança, assim, para dançar mesmo, para dançar, tirando a dança do ventre, é o funk. Pasmem, eu amo funk. Amo, amo. É Pasmem a melhor. Pã, você tem cara de funkeira, que gata. Relaxa, bom isso, que bom, relaxa. que bom. Que bom, Adoro, cara, que bom. Porque eu adoro. E eu não tenho muita adoro, vergonha de falar que eu adoro. sou funkeira, que eu gosto mesmo. É a minha parte mundana, entendem? Quando toca um tum, dum, dum, pronto, já tô mexendo no popô. Porque, gente, eu realmente tenho essa parte dentro de mim. Eu cresci nesse meio de funk, de pagode, de várias coisas. E essa é a minha parte mundana.
né? E às vezes ela vem, eu resgato isso e ela vem, tipo, nossa, muito forte, super explosiva, assim, querendo sair para dançar, querendo sair para beber todas, assim. Só que daí a gente fala, cara, peraí, né? Mas será que a minha vida hoje comporta isso? Será que isso ainda condiz com quem eu sou hoje, né? Será? E aí, Tati, compartilha um pouco com a gente disso. Então, eu venho do mundo, né, gente? Eu sou atriz, a minha primeira formação acadêmica, por assim dizer, é no teatro. Eu fui para o Rio de Janeiro viver isso, eu tive 1 ano de vida lá, apresentando espetáculo infantil, a vida boêmia, né, de barzinho, de músicos e aquela coisa linda, maravilhosa que a gente adora. Então, assim, o mundo a noite me encanta, sabe assim? Barzinho, um violão, aí uma música mais agitada, e você tá lá dançando todas, e tomando uma cerveja, e bate copo com cerveja, espirra tudo na gente, a gente se abraça, e faz amiga no banheiro, amiga de uma vida inteira que você nunca viu. Eu adoro isso. Eu adoro isso, gente, é sério. Esse é o meu lado mundano, assim, eu amo isso. Adoro sexo, drogas e rock and roll, sabe assim? Adoro. Mas quando a gente escolhe um caminho espiritual, isso vai deixando de lado, né? Não é que a gente vai deixando de gostar, porque vocês estão vendo um brilho no meu olho. Eu quero viver isso, sai pandemia, sabe assim? Eu quero. Mas não dá para viver isso mais toda semana, não dá para viver isso mais todo mês, né? Tem mês que você, 84 anos atrás, antes da pandemia, eu já não vivia essa vida, porque não dá tempo, né? Porque hoje em dia, com a idade que eu tenho, pasmem, com a idade que eu tenho, a ressaca já não dura 24 horas. A ressaca dura 1 semana. Então, assim, não dá para perder 1 semana de vida, entendeu? Se eu tenho ritual para fazer, não dá para fazer de ressaca, né? Tem rituais que a gente precisa fazer uma abstinência, né? Não posso... Exato, tem tantos dias que eu tenho que ficar sem beber, sem comer carne, sem fazer sexo, sem várias coisas. Então não dá para viver isso mais de uma forma como eu vivia antes. E tudo são escolhas, né? E eu tô muito feliz com as escolhas que eu tenho feito na minha vida. Eu tô muito feliz de ter esse lado noturno que eu adoro, né? E tá impresso no meu corpo, na minha história. Mas hoje eu não consigo mais viver isso. Até porque esses ambientes hoje já não me fazem tão bem. Porque a gente está tão aberto para as energias sutis que a gente acaba sentindo a sutileza e a dor e a frustração de tanta gente que essa curtição deixa de ser leve e fica pesada. Era isso que eu ia pegar. Antes de pegar, né? A Maria Paula comentou assim: geralmente é na minha fase ovulatória, lua cheia, que acontece bastante isso. E engraçado que tomando banho antes de vir para a live, eu tava pensando, ai gente, como que eu vou introduzir o assunto, né? Fazendo um roteirinho na minha cabeça mental, assim. E daí eu falei, gente, será que eu falo por que que veio esse tema? Será que eu falo que foi por causa do funk? Porque, ai, que medo. Ai, que medo das pessoas me julgarem. Ai, que medo da... ela é terapeuta, mas é funkeira. Ela é bruxa, mas é funkeira, que não sei o quê. Porque as pessoas rotulam muito. Quando uma pessoa tem uma vida good vibes, espiritual, porque no nananã, as pessoas rotulam quando te vem numa vida mundana. É que nem professor, né? Quando você é criança, é igual o professor, Quando você é criança, você vai no shopping, assim. Ó, o meu olhinho revira, cara, ó. Ai, daí você vê a sua professora lá, que você ama muito, que você vê como uma imagem materna super importante na sua vida. Você coloca a professora de artes, a Tati Araki, uma professora de arte, coloca no bar, minha professora de arte. Daí você vai no shopping e vê a sua professora bebendo todas lá, numa roda de amigo. Ou então você vai numa balada e encontra a sua professora se pegando com um cara. Como assim?
Como? Já aconteceu na minha história. Já aconteceu. Professora, você aqui! Menino, vamos tomar uma. Entendeu? Comigo já aconteceu. Desconstrói, né? Você desconstrói a imagem gerada, né? A expectativa daquela imagem gerada, né? E o contrário também é verdadeiro, né, Pam? Que, por exemplo, muitos dos meus amigos, ainda hoje, são dessa minha vida de teatro, de música, de boemia. Muitos dos meus amigos hoje... Deu um bug, né? Segue o baile. Muitos dos meus amigos hoje, eles são dessa vida que eu tive, né? De teatro, de barzinho e tal. E eles também têm... É um desafio me reconhecer como outra pessoa. Né? Nossa, mas você era aquela lá e agora tá assim, toda fazendo ritual e acendendo vela e ó... Isso, né? O que é muito legal é isso, que a gente desconstrói realmente, a gente ressignifica. Só que daí, quando a gente se torna alguém espiritual, foi o que você falou, o contrário também acontece. Gente, boa noite a todo mundo que tá entrando, tá bom? Boa noite. Então, quando foi o que você falou, o contrário também acontece, e acontece mesmo, né? No caso, quando você se torna alguém espiritual, as pessoas chegam em você e falam, o quê? Não acredito, isso não faz sentido. Ou então você tá fazendo um teatro, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, nossa, mas você tá fazendo um teatrinho aí, você não tá... Não é a sua vida real, né? Esse negócio de bruxa aí é bobeira, né? É teatrinho que você tá fazendo, porque não tem nada a ver com você. E na realidade não é isso. Na realidade, quando a gente entra numa via espiritual, num caminho espiritual, não é que você deixa de ser você, não é que você deixa de gostar daquilo que você gostava, não é isso. E não é você abandonar tudo que você fazia antes, da sua vida antes, porque agora você é uma pessoa sagrada, divina, defumada, né? Não é assim que funciona. É defumada, é sagrada e é divina, mas continua sendo profana, humana. E é que nem o louco do tarô. Não ascendemos aos céus, né? A gente só está descobrindo que o céu não é tão lá, mas ele é aqui também, né? Não é porque você gosta de uma balada, não é porque você gosta de uma cervejada, não é porque você gosta de curtir a sua vida nessa experiência carnal e mundana, que isso vai te desviar, só se você quiser, de um caminho espiritual. E não só de um caminho espiritual, mas de qualquer outro caminho. Se você deixar os seus vícios, a sua diversão, sobrepujar as suas responsabilidades, todos os seus compromissos e os seus vícios engolirem em você, daí qualquer coisa vai dar errado, porque você está dando ênfase nisso. Agora, você não precisa ser, né? Porque você sendo espiritual, até uma balada de funk você consegue ver de forma espiritual. Né? Sim, trabalho chakra raiz, trabalho sacral. Sendo bruxa e filha de Dionísio e Afrodite, eu posso fazer um mega ritual. Eu posso fazer um mega ritual numa dança de funk. Com as bacantes, né? De Eurípides. Gente, Bacantes é uma peça de Eurípides, é uma peça grega que conta um pouquinho da trajetória de Dionísio, do deus do teatro, deus da orgia, o deus de tudo que é profano, entende? Só que é sagrado. Esse aí, papai, papai, querido. E levando em consideração até mesmo a Pop Magic, para quem gosta de Pop Magic, né? Você pegar aquela energia ali toda, de uma balada, de um show, e reverberar isso como um presente para uma divindade ou para um objetivo, cara, isso não é. Isso daí é magia na certa, né? Por exemplo, o funk, eu gosto muito de fazer essa analogia. O funk é aquele remexer, né? O remexer, vamos rebolar e rebolar e rebolar, vamos tremer o bumbum. Cara, eu acho, sendo bruxa, que trabalha o chakra básico, obviamente, né? Equilibra as minhas energias sexuais e telúricas ali. Eu dispenso uma energia totalmente criativa. Você aterra a sua energia. E eu me ligo ainda com muito das energias uterinas do quadril.
Ah, mas o funk, ele desvaloriza a mulher. E daí é outra discussão. É outra. A gente não tá trazendo a questão da letra do funk, mas o ritmo musical, né? Se a gente for colocar naquela outra live que a gente falou de vibração, né? E que a música também é uma vibração. Então, se você entra na vibração do chakra raiz, você vai lidar com energias como a do funk. Assim como você vai lidar com a energia, por exemplo, do toque do tambor. Tum-dum, 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 tum-dum. É a mesma coisa, é a mesma energia. Não estamos falando de letra, mas sim do ritmo e da vibração daquilo no nosso corpo. Ó, o povo fala... Um show de Peraí, metal. A Ritinha falou assim, eu sempre fui gótica, trevosa, pasmem. Sim, né? A Rita, ela é uma pessoa que vive na floresta, ela borda, ela tem um filho, toda maravilhosa. E, ai, fui gótica. Cara, eu pasmei agora, de verdade. Mas, ué, gente, não é porque a gente... né, que a gente deixou de ser quem a gente é. São faces nossas que ainda existem, né? Essas faces, elas compõem quem a gente é hoje. Eu acho normal, né? Daí a Maria Paula falou, as pessoas querem nos limitar, colocando rótulos. Exatamente. Não vou ver minha professora beijando um cara, tomando uma cerveja, imagina. Minha mãe, né? Depois que a gente cresce, porque a minha mãe não transa. A minha mãe não tem namorado. Sabe? Nossa, não pode beijar na boca perto do filho, sabe? Não pode. Como assim, sabe? Colocam uma sacralidade em uma coisa que geralmente não existe. A minha unha tá horrível, gente. Coloca uma sacralidade numa coisa que não existe. E na realidade, assim, não é porque a sua mãe beija na boca e transa que ela não deixa de ser sagrada, entende? E ela... Exato. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque assim, né, gente? Eu nunca casei. Mas eu tenho um filho de quase 20 anos, como ele faz questão de lembrar o quase, letras garrafais, assim. Quase gente, 20 se eu tivesse quase 20, eu estaria tão feliz, meu bem. Olha, é um orgulho, mas isso fica para outra live. E como eu nunca casei, travou? Peraí, que tá travando para mim. Travou. Melhorou? Voltou? Melhorou. Tati? Estabilizou aí? Tá falhando, mas eu tô te vendo enquadriculada. Então, eu não tô vendo, não tô te ouvindo, nem nada. Tá me vendo agora? Agora voltou. Agora. Então tá. Legal. Segue o baile. Então, eu nunca casei, né, gente? E eu tenho um filho de quase 20 anos. Então, ou eu não namorava, ou eu não apresentava o namorado pro Cauê e nem pra família inteira, porque por muito tempo eu morei com os meus pais, né? E quando eu fui morar sozinha com o Cauê, aí era mais difícil, porque eu tinha que... Como que eu ia fazer? Né? O Cauê tinha que conhecer a pessoa. Né? Quando eu morei aqui com os meus pais, era sempre um problema isso. Porque o filho, ele... Dentro da minha concepção de criar um filho, eu sempre quis lidar com o meu filho como amiga. Então, eu sempre fui muito amiga do Cauê. A mamãe é assim, você é assim, vamos conversar. Eu falo pra ele que a gente tem segredos de liquidificador. Que é sentar e conversar que nem gente. Eu sou adulta e ele é adulto e vamos conversar. E isso foi desde criança. Então, quando ele era criancinha, ele via a mãe dele e já conversava com a mãe dele de igual para igual. Eu sempre me colocando, né, como educadora, olha no olho da criança, abaixa para falar com ela de igual para igual. E o assunto sempre foi de igual para igual. Tanto que nós somos muito cúmplices. Mas muitos amigos achavam um absurdo eu falar pro meu filho que eu fiquei com fulano, que eu conheci ciclano, que eu tomei todas no bar.
no dia seguinte. Porque como assim? Você vai perder o respeito do seu filho. Eu nunca perdi o respeito do meu filho. Ele me respeita mais do que o pai, que pra ele nunca fez nada disso, só que não. Então eu acho que é construção da relação, sabe? Uma construção, e é você É mostrar. uma construção da imagem. Sim, e é você mostrar a sua outra parte para a pessoa, é você mostrar tudo isso para a pessoa, né? E mostrar para ela que não é porque você é uma coisa que você vai deixar de ser a outra coisa, né? E o que acontece também, Tati, que eu vi aqui, é o povo comentando aqui, querem colocar à prova a nossa alegria de viver e o desejo de evoluir, exatamente, né? Daí a Rita, eu já fui num show de metal que era pura energia rúnica. Gente, isso acontece muito. A gente pode usar essa energia para ver. A gente pode não só usar a energia, mas a gente também pode ver isso, como eu falei, de forma espiritual. Porque chega um momento na sua vida, pelo menos na minha experiência foi assim, que eu me travava muito, eu me julgava muito, eu me culpava muito por eu gostar de funk, por eu gostar disso, por eu gostar daquilo, por eu querer ter experiências que não se ligassem a uma experiência espiritual necessariamente, né? Porque depois que a sua vida começa a ficar mais espiritual, porque com o tempo você vai adentrando ainda mais nesses caminhos, né? Daí não é só a hora do rito, o dia do rito. Você vive isso, você acorda fazendo isso, você vai dormir fazendo isso, você trabalha com isso, você estuda isso, você dá aula disso, você vive e respira isso, né? Então, quando chega nesse ponto, você sente falta do outro lado. Só que daí você se culpa por sentir falta desse outro lado. E geralmente a gente tem um pouco de dificuldade de colocar esse lado para fora. Porque nós também passamos por um outro processo de reconstrução, mas assim, foi uma reconstrução. A gente demoliu uma parte de nós. Demolimos não, mas a gente modificou essa parte lá atrás, quando a gente conheceu um caminho, trilhamos isso. E daí a gente modificou de novo, ou seja, a gente, num caminho assim, eu acho que acontece isso. Estou falando da minha experiência, mas a Tati depois fala da dela. Que eu acho que é o seguinte, comigo foi assim, Tati, a gente migra de uma ponta para outra, de um padrão para outro, até a gente conseguir encontrar um meio. Voltar para exatamente, um equilíbrio. Primeiro a gente é totalmente mundano, até conhecer um caminho, uma senda. Conheceu a sua vida, você muda. Daí você passa por esse processo de mudança, de ressignificação. Esse processo demora, porque é um desprendimento daquela outra vida que era totalmente mundana, daqueles gostos e etc, para você migrar para uma nova rotina. De tudo, né? Daí depois que você já está inserido nessa nova rotina espiritual, você precisa ressignificar aquela outra pessoa que era você antes dessa vida, né? E resgatar isso, porque se você ficar também sufocando essa sua parte, também não é legal, né? De alguma forma você tem que dar vazão. Não é legal. Não, tem que dar vazão, Pan. Tem que dar vazão, porque é uma face da gente, né? E ela precisa vir à tona assim como qualquer outra. Então, assim, às vezes eu coloco música lá na minha casa e compro uma cerveja e danço e tomo e tal. E é muito legal. Não é nem um terço daquilo que eu vivi. Mas já dá uma segurada na onda, entendeu? Eu já falo, pô, legal, deu pra curtir. Né? Agora, com pandemia, fica mais difícil da gente ver pessoas e estar junto. Mas, poxa, uma festa de todo mundo que a gente gosta, a gente vai tomar uma cerveja, a gente vai dançar mesmo e tá tudo bem. Né? E a gente deve viver isso, porque essa é uma energia deste plano. É uma energia deste corpo, né? É uma energia que rege, que vai plantar a nossa energia neste plano. É importante também, né? É uma âncora, digamos, né? No positivo da palavra, é uma âncora que traz isso a gente pro real. Porque senão a gente fica tão entre mundos que a gente não sabe
se o que eu tô vivendo foi um sonho, uma viagem astral, ou se é meu dia a dia, porque já faz... Ou então eu tão coloco confuso. tudo como algo uau, super sobrenatural, né? A gente chega num ponto desse negócio de realidade que a gente tudo é espiritual, tudo é, sabe? E na Espiritual. realidade às vezes não é isso, né? Na realidade não é algo espiritual, é algo daqui mesmo, que precisa ser resolvido aqui mesmo, que precisa ser vivenciado aqui. E dentro do paganismo, a gente não, no paganismo como um todo, a gente não repreende. A gente já não tem a ideia de pecado, né? A gente não tem a ideia de pecado, de que você faz uma coisa e isso é pecado aos olhos dos deuses, isso é errado. Não, a gente não tem essa ideia. Então, assim, dentro do paganismo, é encorajado essa questão de você curtir esta experiência mundana, porque dentro da bruxaria e do paganismo, o ser humano não é ruim. Não é ruim. É uma experiência boa. Pelo contrário, ao contrário. É uma experiência boa, uma experiência de aprendizado, que se você souber usar, você tem uma ótima experiência humana aqui, porque nós acreditamos que nós estamos humanos, entendem? Nós estamos humanos. Mas não necessariamente nós somos assim, a nossa aqui dentro mesmo. O que compõe este corpo é uma alma que, entende? Né? Tá muito além dessa materialidade que a gente vive aqui. Mas a bruxaria e o paganismo, eles ensinam até que é muito necessário a gente viver aqui, a gente ter experiência, porque se a gente está aqui, não é à toa, né? A gente... Exatamente. Né? Como falar que o corpo é sujo, que é pecado? Gente, primeiro vamos pegar pela ciência, né? O corpo, a pele é o maior órgão do nosso corpo. A nossa pele é o maior órgão do nosso corpo. E o nosso corpo foi feito para ser tocado. Essa pele, ela precisa se sentir viva, ela precisa acordar, ela precisa sentir os prazeres, os desejos e as dores e tudo para te mostrar que você tá aqui. E isso não é ruim. Isso é para te mostrar que você é divino, mas está numa experiência humana. E que tudo bem. E que é assim. E que é assim que funciona, né? E que uma das maiores coisas mais bonitas, assim, né? Foi o que a Rita falou aqui, ó. Todas as coisas são a deusa. E é real, né? Todos os atos de amor e prazer são os meus rituais. E quando ela fala na carga da deusa, né? Todos os atos de amor e prazer é uma fala da deusa, são os meus rituais. Não tá falando só de sexo. Tá falando de todos os atos de amor e prazer. Isso inclui uma gama... Inclusive beber água. O prazer de beber água, de tomar uma cerveja, de beber um café, de abraçar um amigo, uma amiga, alguém. De almoçar, de comer de bem, dançar, né? sabe? De tomar um lanche. Se nutra o corpo, e é legal que, se a gente vê dessa maneira, a experiência humana, ela serve para você experienciar os deuses. Para você experienciar os deuses. Né? Tanto que até em rituais a festa é exaltada. A união é exaltada. Aquele momento de descontração, ele acontece. Até nos rituais negros, da parte negra da roda, da parte escura da roda. Até a morte é celebrada. Ainda... Né? Porque a morte também é algo humano, né? E é uma passagem, né? A morte é uma passagem, simplesmente, né? E é com essa visão que a gente festeja, né? A festa, ela é uma coisa muito presente dentro do paganismo, e se a gente for estudar, a gente vê que, cara, isso é muito antigo, né? Que isso nunca foi um parâmetro, sabe? Dentro do paganismo, assim, você não pode dançar, você não pode usar brinco, você não pode usar saia, você não pode... Sabe? Transar antes do casamento. Cortar o cabelo. Nunca existiu nada disso dentro do paganismo, porque... Não, até porque o conceito de casamento, como a gente conhece hoje na sociedade cristã, patriarcal, não é o casamento que, por um exemplo, os deuses e o povo nórdico vivia lá atrás. Totalmente diferente. Não era o tipo de casamento que os irlandeses lá das antigas linhagens
viviam. Não, claro que não. É tudo diferente. Isso aí é uma coisa muito nova do cristianismo. Entendeu? Então, essa noção de pecado, de julgamento, já é errado. Ou eu sou espiritual, ou eu tô num ritual, no círculo mágico, comungando com os deuses, sentindo e vivendo. Ou então eu tô no bar tomando algumas com alguns amigos. Os dois não dá. E na realidade não é assim, gente. Né? A gente é bruxa o tempo todo, isso é real. Só que a gente tem, mesmo a gente sendo bruxa, a gente tem a noção de que a vida mundana também é importante, que ela também faz parte desse processo, né? E o que é legal também é que conforme os anos vão passando e você vai amadurecendo, até mesmo dentro do caminho espiritual, mesmo que esses gostos permaneçam... Oi? Voltou? Travou? Um segundo, mas travou. Mesmo Voltou. que esses gostos, eles permaneçam em você, eles mudam de alguma forma. Eles mudam, são ressignificados. Sim. Então, assim, por exemplo, a Tati falou, eu sou da rua, né, gente? Eu sou do mundo, porque eu fiz teatro e eu gosto dessa socialização, desse divertimento e tal, né? Isso, a sua personalidade também tem muito a ver com os seus ancestrais espirituais, né, gente? Então fica aí a dica. Mas, fica a dica. Fica a dica. Mas é lógico que hoje ela gosta disso ainda. Mas ela não gosta como ela gostava lá atrás. Não é da mesma forma. Não é. Então, eu amo funk, ainda continuo gostando de funk. Mas eu não enxergo o funk hoje como eu enxergava lá atrás, porque hoje eu já tenho um conhecimento, já tenho uma bagagem, já tenho uma vivência espiritual, que não é que ela não me permite viver o mundano, mas ela ressignifica o meu mundano. E daí, nessa parte, muitas pessoas chegam e falam, que nem você falou, Tati, mas você era assim, agora você tá assado? Ai, que chata! Que agora você é espiritualista, não pode nada, porque tem vários rituais, nunca sai no fim de semana e blá, blá, blá. E daí a gente perde amizades, a gente perde namorado, a gente perde pretendente, a gente perde, né? Total. Um namorado e um namorado, gente, que não vive isso, ou que não faz o mínimo esforço de compreender isso, ele não vai ficar na sua vida. Assim, a gente tem que escolher namorado a partir de um perfil espiritual, no mínimo. Porque não vai ficar, porque você não vai estar presente nas noitadas, você não vai estar presente em todas as festas, porque você tem... E ele também não estará presente. E ele também não estará. Tive namorados que estavam presentes, né? Que eles estavam presentes, mas assim, X. Na hora do ritual, a pessoa geralmente não participa, ela tá ali só nos bastidores ali, mas ela não participa do rito. Ou porque ela não pode, ou porque, na realidade, ela não quer, porque não sabe nada de nada ali, entendeu? Então é muito complicado. E quando a gente escolhe um parceiro para a vida que não tem nada a ver com o espiritual, a gente realmente não fica. Porque o caminho espiritual, ele dá um tiro no pé, né? O caminho espiritual faz você andar para frente, sempre. O caminho espiritual faz você andar para frente. Mas quanto mais para frente você vai, mais para frente você vai, entendem? Você só vai. Depois de um tempo no seu caminho, você só vai. Mas eu não regrido. É lógico. Dá uns 2 passinhos para trás. Se você parar, você regride, como exatamente. Tudo na vida. Uma hora a gente dá uma deslizada, tem umas recaídas ali, nos erros, mas é sempre para frente que a gente vai, por causa do caminho do autoconhecimento. Então, quando você está com uma pessoa ou com pessoas, amigos e etc., meio social, que não se encaixam ou não respeitam ou não concordam com isso, essas pessoas, elas vão sair da sua vida. Porque você, depois de um tempo, lembra, você ressignifica aquela vida que você tinha antes. Não é que você deixa. Não, e às vezes, Pam, na minha pessoas, vida... elas simplesmente não se encaixam mais. Não foi ressignificado, né? E assim, isso acontece... Naquele momento da sua vida, elas se encaixavam. E depois você foi pra frente, e as pessoas às vezes não vão pra frente com você, né? E daí o que acontece? Geralmente esse laço se esvai, né? E isso acontece até com família, né?
Aqueles primos, aquela tia, aquela família que você tem, que você super é legal e tem tudo a ver. Quando você não pode estar, quando você já não é mais aquela pessoa, porque, gente, eu adoro tomar uma cerveja, adoro ir para bar, mas não dá para ir, não vou com qualquer pessoa, qualquer assunto na minha cabeça não vai me fazer feliz porque eu tô no bar, então depende muito da companhia. Então, entende? Então a gente se afasta das pessoas mesmo, É porque tá tudo bem. Só que às vezes a família sente falta, né? O pai, a mãe sente falta porque se você mora com eles, porque você precisa estar ausente fazendo ritual, estudando, planejando, comprando coisa, enfim. E aí você se ausenta também. Você deixou de amar a família e de pertencer? Não. Você só escolheu uma outra vivência. E também a família vai cobrar e vai sentir. Porque eles não fazem parte disso. Nesse ponto existe a cobrança, né, Tati? Que a gente também tem que lidar quando a gente tenta equilibrar aí uma vida sagrada com uma vida mundana. Porque a gente tem esse conflito, né? Quando a gente entra para um caminho sagrado, a gente tem esse choque, assim, pá! Caramba, agora eu preciso reorganizar tudo. Se eu quero viver isso, se eu quero, por exemplo, uma crença como a bruxaria, como o paganismo, se eu quero viver isso, eu preciso reorganizar toda a minha vida. Toda a minha rotina, né? Tudo. Então, é aquele choque, é aquele baque. E até você mesmo se acostumar com isso, né? É um processo. Dá nó. Imagina para as pessoas. Então, as pessoas, elas começam a cobrar você. Ah, porque antes disso você era assim. Agora você é assado. Porque você estava em toda festa, era muito divertido. Agora a gente já não te vê mais, né? E daí as pessoas começam a cobrar a gente. Né? Porque a gente falta nessa vida mundana. Mas na realidade é porque a gente só mudou o foco. E isso faz parte dessa ressignificação que a gente estava falando. Né? Que a gente muda tanto aqui dentro, né? Que a gente não quer mais as mesmas companhias. Não que a gente não quer mais as mesmas companhias, não é que a gente dispensa. Mas é porque o tipo de assunto, por exemplo, já não agrega. Gente, vocês me perdoem, mas, por exemplo, eu não vou ficar, sei lá, quantas horas conversando com alguém de um assunto que não tem nada a ver com energia, numerologia, tarô, sagrado, deuses, yoga, corpo, pranayama, respiração. Eu não vou. Uma pessoa que tem um assunto completamente diferente do meu, que eu vou gastar o meu tempo lá? Ah, não vou, eu tenho ritual para preparar, entendeu? Não, eu acho assim, eu gosto de conhecer pessoas, assim, mas geralmente... Mas não dá para ir toda vez, Pan. Eu também adoro conhecer, eu faço amigo na fila do banco. Mas não dá. Eu não. Eu faço. Mas não dá para... Eu sou super simpática, gente, a pessoa simpática. Mas não dá para ir num lugar quando é só um assunto extremamente diferente do meu, onde a pessoa não vai entender nada. Acho que a questão é a seguinte, né? Depois que a gente entra para uma via espiritual, a gente percebe que... Eu acho que essa é a chave, Tati. A gente percebe que existe um outro tipo de vida. Essa é a questão. Sim. Porque antes da gente entrar para um caminho... E quando a gente fala caminho espiritual, gente, é qualquer um. É que a gente está falando do paganismo porque a gente é bruxa. Mas qualquer um, seu caminho, tanto faz, né? Pode ser numa igreja. Mas isso acontece da mesma maneira, entendem? Quando a pessoa se vê num caminho espiritual, a vida dela muda sim. Ela se torna mais viva, né? Sim. Por isso que não bate com as minhas ideias, não agrega mais. Aquela pessoa que falava sobre futebol comigo, eu ouvia aquilo, não existe mais em mim, porque eu não vejo interesse no futebol, entendeu? Isso foi ressignificado. Porque o meu ponto de interesse mudou. A responsabilidade não é da pessoa. A pessoa tá certa na vida dela, nos assuntos dela. Acontece que eu mudei. Aquele assunto que antes eu adorava conversar e ficava horas, hoje já não me agrega mais. Porque eu fui pra frente, eu aprendi mais coisas, eu acessei mais coisas, eu entendi outras formas de vida. Vai pro caminho espiritual, a gente fala, tem essa forma aqui, ó, tem o lado B que ninguém tinha me mostrado, ó. Né? Só me mostraram o lado A aqui da vida. Sexo, drogas e rock and roll, que legal, a vida é isso. A vida é isso. Trabalho a semana inteira,
chego no fim de semana, gasto meu salário no fim de semana e é isso. Mas não, gente, não é isso. Daí tem uma outra parte que as pessoas te mostram, que a vida te mostra, que os deuses te mostram. Fala, olha, tem esse lado aqui da vida, ó, vamos experimentar esse lado. Quando você vê esse lado, não é que você deixa a vida mundana. Você não deixa, porque não tem como, entendem também? Não tem como. Porque aqui a gente tem casa, a gente tem emprego, a gente precisa trabalhar, a gente tem filho, precisa pagar conta, levar filho. Remédio, criança, educação. Se a gente, assim, no começo eu queria sair. Gente, no começo, quando eu tive esse baque, eu queria sair de tudo isso. Eu tive a fase de querer sair de tudo isso. Então, eu não quero mais comer carne, eu não quero mais que as minhas filhas estudem em escolas normais, eu vou dar a escola para elas em casa, eu não quero mais comprar as coisas no supermercado, eu não quero mais morar na cidade. Quando eu tive esse baque, eu falei, não quero mais nada disso. Mas e para sair disso? Não tem, é muito. Não, não dá, não dá. É uma construção de vida, né? E até você entender, né? Porque isso a gente pensa quando a gente é ingênuo no caminho. Ai, gente, quero mudar a minha vida agora. Peguei! Só que agora não, é tudo um processo que você precisa passar para você construir esse outro tipo de vida, né? Porque o caminho espiritual, ele te faz não deixar o mundano, mas você vive mais no espiritual do que no mundano. Quando você está no começo, você vive mais no mundano e às vezes você dá uma puxadinha pro espiritual. Ah, hoje eu vou fazer esbá, então, vou pro espiritual. Ah, hoje eu tenho sabá, vou pro espiritual. Só que daí quando você vai avançando, isso inverte. Então, você vai ficando mais no espiritual. Nossa, durante 5 dias da semana, 3 eu tenho ritual. E agora, né? E agora? Daí isso inverte. Daí você vai migrando mais para o mundo espiritual e deixando de lado um pouquinho o mundo mundano, as experiências mundanas, até porque elas perdem a graça. Né? Porque fica vazio. Porque quando a gente acaba adentrando muito ao mundo espiritual, que é o caminho que nós escolhemos enquanto sacerdotisas, né? Porque é mais que praticante. A gente não faz só ritual, né? A gente é sacerdotisa e sacerdote. Então, a gente é o padre da nossa religião, né? Então, assim, a gente celebra o tempo inteiro. A gente acorda celebrando, a gente almoça celebrando, a gente atende um cliente celebrando. Tudo é ritualístico na nossa vida hoje. Então, essas coisas que são só mundanas, falta o espiritual. E como nós hoje entendemos que nós somos e vivemos uma vida espiritual, o só mundano é vazio e não preenche. E se eu já entendi isso, se não me preenche, o que eu vou fazer lá? Gastar tempo e dinheiro? Ah, não vou mesmo. E saúde? Daí você pensa assim, eu tenho coisa mais importante para fazer. Daí você chega na sua casa, acende um incenso, deita na sua cama e lê um livro de bruxaria. O quê? É muito mais importante. Sim, é muito. Ou você abre o seu tarô e vai ler, estudar, e vai ver um filme sobre o que você está lendo, estudando, ou você vai montar um curso sobre alguma coisa. Meu, é muito mais importante. Exatamente. Desculpa. Bem, o povo está interagindo aqui. A Eli, uma cliente e amiga, falou assim: eu me adapto dependendo da situação, mas quando não tem uma boa conexão é horrível, porque eu me sinto vazia, né? Sim, somos muito seletivos. Sim, nos tornamos muito seletivos. E eu acho que essa seletividade é muito natural e saudável, sabe? Por quê? Quando a gente trabalha... Mas por que isso ocorre, né, Tati? Por que isso ocorre, né, Aline? Por quê? Se é tudo uma coisa só, e porque é realmente uma coisa só, né? Mas se é tudo uma coisa só, se eu estando no espiritual, eu não deixo de ser mundana, eu não deixo de ser aquela pessoa que eu era antes do espiritual. Então, o que muda? O que muda é que quando você vai mexer alguns pauzinhos aí, juntamente com o universo, com os deuses, ou seja lá como você quer chamar, quando você entra em contato com você mesmo e se conhece e tal, você sobe um degrauzinho, assim, sabe? É como se você subisse um degrau. E quando você sobe esse degrau, tem situações, pessoas que ainda estão no degrau abaixo. Isso é errado? Isso é... Não. É simplesmente o caminho de cada um. Então, quando você sobe um degrauzinho,
não só você sobe, mas entendem que todos os seus corpos e todos os seus eus também sobem. Então, aquela energia, ela se expande. E então, quando ela... Lembra, uma vez que a gente expande alguma coisa, ela não volta mais no tamanho normal. Então, quando a gente migra a nossa vida de uma vida pequena, não pequena de pequenininha, de não significa nada, mas uma vida mais vazia, que não tem um sentido maior. Você só vive porque, bom, eu tô aqui, então eu tô vivendo, preciso comer, preciso viver, então tô aqui. Quando você migra desta vida para um outro tipo de visão de vida, uma outra forma de viver a vida, você expande isso. E daí, quando você vai voltar, você fala, nossa, mas isso daqui já não me cabe. Isso daqui é muito pequeno para o que me tornei. É muito pequeno. É como se você tivesse crescido e continuasse usando sapato de 5 anos de idade. Não vai caber no seu pé. Não é porque você ficou melhor do que criança de 5 anos. Óbvio que não. Mas é que você cresceu e o outro sapato não. Então você tem que calçar um sapato que seja semelhante, que seja adequado para o pé do tamanho que você vai dar o passo daquela vez, gente. Não é melhor ou pior. Você só tem que andar de acordo com o passo que você está dando. Então, se você está andando aqui, esse sapato, de repente, não cabe mais porque o seu pé cresceu, porque a sua visão de mundo cresceu, porque o seu entendimento de humanidade cresceu. Então, o sapato de 5 anos não vai caber. Exatamente. E tá tudo bem. Ele não é pior que você não é melhor que ele. Só não cabe mais. Exatamente. E parte do processo, né? Você aceitar que não cabe mais. Sim. Você aceitar que é dolorido também. Aceitar que faz parte do processo, né? Faz parte do processo de crescimento, faz parte do processo de desprendimento de uma vida para outra vida. Muitas coisas não lhe servirão mais, né? Quando você migra para o outro, muitas coisas não te servem. Mas o que a gente queria enfatizar é o quê? Não é que uma coisa é excludente da outra. Você não precisa, por exemplo, eu não deixo mais, porque já deixei. Não deixo de ouvir funk, que é uma coisa que eu gosto, porque eu acho que isso é de baixa energia vibratória, sabe? Que é uma coisa que, foi como eu falei, eu me culpei muito, durante muito tempo eu não ouvi funk, eu me negava a ouvir, cheguei a falar, não gosto de funk, não quero, mas era mentira. Era eu tentando me encaixar num padrãozinho espiritual que as pessoas colocam pra mim. Ah, não, mas uma pessoa espiritual, uma pessoa que trabalha o sagrado feminino não pode ouvir funk, sabe? Não pode. Mas é absurdo, não é? Eu acho isso ridículo também. Só que a questão é que... E absurdo e ignorante, né? A pessoa que fala isso não entende nada de vibração musical, nem de chakras, e nem de corpos, e nem de nada, né? Mas essa visão que eu tenho da Aline mundana, ela também foi construída e tem hoje. Eu tenho ela hoje. Porque no passado ela tinha muito problema. Sim. Foi aí um processo, né? Para eu entender que, peraí, o funk também não é bem assim. Eu gostar de funk não significa que eu sou menos bruxa, porque você precisa também se tirar dessa caixinha de sabe? Espírito. Porque a gente se coloca, agora sou espiritual, não posso. Você nega, né? Você nega quem você foi, você nega o seu gosto, você nega. Negação, né? Não quero, não gosto, não. Sai daqui. Só que negar algo é péssimo, né? Porque quanto mais você nega uma verdade, maior ela fica e vai te devorar, né? E a hora que vem, vem mesmo. Agora, você dá vazão a isso, é legal, mas é sempre de uma forma equilibrada, né? Então, já que você tem a visão espiritual da coisa, você pode entrar no equilíbrio, porque se você nega é ruim, e se você dá muita vazão é ruim, então eu preciso entrar no equilíbrio. E é isso que o paganismo ensina, entrar no equilíbrio. Você nem ser tanto do mundo e nem ser um monge tibetano que vive lá, nada contra os monges tibetanos, acho lindo, mas não serve para mim, não nessa vida, né? Mas, não, entendem? Então, você tem que ter um caminho ali do meio. Então, ressignifica o seu passado.
ressignifica as coisas que você gostava, né? E, por exemplo, no meu exemplo, eu ouço funk também. E hoje, mesmo com as letras, algumas péssimas que existem, eu tento olhar de uma outra maneira. Entendem? Não assim, ai, como as pessoas, como a mulher é desvalorizada e etc. Então, peraí, se em algumas letras a mulher é desvalorizada porque então eu vou ouvir funks que não falem disso. Entendem? Exato. Eu vou ouvir funks de mulheres, por exemplo, que é o que eu faço hoje. Ai, tem uns incríveis, né? Tem uns incríveis, gente. Muito legal. Mesmo muito aqueles legal. funks mais padrãozinhos, que só falam de bagunça, ainda assim eu ouço funk de mulheres. Porque não são letras que denigrem a mulher, que desvalorizam, que colocam ela como um objeto. Mas, geralmente, elas trazem uma visão sexual, sim, mas uma visão que empodera aquela mulher de alguma maneira. Né? Então, assim, é ao contrário de um funk, por exemplo, que o cara tá lá falando um monte de besteira sobre a mulher, né? Então, é você ressignificar o seu gosto, né? Refinar, sim, sabe? Ser também seletivo. Eu acho que não é só ressignificar. Eu acho que é tornar o ser humano e o gosto do ser humano mais elegante. Porque, gente, se a gente ressignificar e deixá-lo elegante. Porque olha só a minha visão, vou contar para vocês. Se a gente participa e acredita e vive no mundo mais espiritual, se a gente for pegar a linguagem corporal, que é a linguagem que eu trabalho, a linguagem dos chakras, a gente vai deixar de vibrar de uma forma mais densa no chakra raiz e vai elevando a nossa vibração para os chakras cardíaco, laríngeo, o terceiro olho, que eu esqueci o nome agora, e o coronário. O que você fez com a energia? Você deixou a energia elegante. Você sutilizou a energia. Então não é que eu não posso nunca mais ouvir funk porque ela é densa. Não, eu vou ouvir um funk com uma energia mais sutil. Por um exemplo, um funk que era muito famoso na minha época de juventude, olha, ele já faz um bocadinho de tempo, é o Claudinho Bochecha. Cara, Claudinho Bochecha era muito legal, eu dançava e fazia os passinhos e tudo, e Sim, muito legal. E é funk. Entendeu? Então, né? E não denigre ninguém. James Brown é funk e não denigre ninguém. Pega a letra do James Brown. Você continua gostando do funk, pancadão, mas você deixou elegante. Exatamente. Né? Né? Olha que bonito. Poético nós, demais, como bruxas, não podemos deixar de fazer isso com nada. Com nada. Né? Nada. Tudo a gente tem que tentar melhorar. Tudo. Porque essa é uma premissa. Né? Essa é uma premissa da vida, né? Sim. Você vai melhorando tudo. Como, por exemplo, um barzinho, que eu também gosto, a Tati também gosta. A gente já foi até juntas em barzinho já. Então, assim, a questão é que, e agora? Depois de muitos anos, a gente vai num barzinho que só tem uhul, tal. Não. A gente não vai tipo de barzinho, né? A gente vai numa balada louca, nananã. Poderíamos, mas assim, a gente vai até mesmo selecionar o público dessa balada, entendem? Mas você não tem controle. Não, a gente não tem, mas entre escolher uma rave, onde eu fico 4 dias varada, e um barzinho, ou então um show que vai até as 2 da manhã, eu prefiro o show que vai até as 2 da manhã. Antigamente... ultimamente eu prefiro até o barzinho, gente, porque eu tô velha, eu preciso sentar. Essa história de ficar em pé, trocentas horas, não aguento mais, entendeu? Eu quero ficar em pé 10 minutos, dançar, depois sento ali, fumo meu cigarro. E o barzinho, a gente pode até falar, vamos juntar aí um público. Um grupo de pessoas. O nosso grupo bruxístico, porque depois a gente quer sair com pessoas. A gente já foi, sabia? A gente já foi Como Semente Ancestral. O clã veio todo para Taubaté
e a gente foi celebrar o aniversário de um irmão numa olha que balada. legal. A gente foi, era um show de rock lá em Taubaté, uma balada de rock. A gente foi, tomou cerveja, todo mundo, e cantou para aquelas coisas de bar, né, gente? Acabou, tchau, beijo, até amanhã. No dia seguinte era ritual, e ok. Era sabá. Acho que era Então, sabá assim, no dia seguinte. E então ok. eu acho que é tudo questão de Né? você refinar, né, o seu gosto. Refinar, assim como a sua vida é refinada a partir do momento que você entra num caminho espiritual, os seus gostos também precisam ser refinados. E você não precisa ter vergonha, né? Porque acontece muito da gente ter vergonha. Não precisa ter vergonha. A gente tem no Sabe? início. Por quê? Também porque as pessoas, né, elas se colocam como a supra-sumo, né? No começo, Claro. na nossa trajetória, assim, todo mundo se coloca como supra-sumo. Ai, porque eu fui num retiro espiritual e pananã, acampei, tinha uma cachoeira, fiquei lá 3 dias meditando, parará, piriri, alcancei o nirvana e voltei de lá o próprio Buda. Quando na realidade, só que não, entende? Só que não. É o que eu falo para minhas Eu clientes acho e mesmo amigas. até mesmo um pouco de hipocrisia, sabe? Eu acho. Então, é o que eu falo. É o que eu falo para as pessoas, gente. Fazer Om Mani Padme Hum com incenso por uma semana não te torna mais elevado, não te torna mais nada. Você só te torna uma pessoa que sabe cantar manta por 3 dias. É só isso. Isso não vai fazer você se transformar, você curar suas feridas. Claro que isso, junto com um trabalho de desconstrução, de autoconhecimento, de reconstrução, é essencial, sim. Mas só o mantra e o incenso, desculpa. Não faz milagre, né? Não faz. Porque eu tenho um japamala. Eu conheço um monte de gente que vai lá, compra o japamala e pendura o japamala no pescoço e agora ouve Om Mani Padme Hum, que é uma música famosa, e aí elevou, e aí a pessoa já sai julgadora da vida alheia. Ho'oponopono, né? Gente, desce da caixinha de fósforo, desce. Isso não te tornou nada além de um repetidor do mantra, entende? E rezador do japamala. É igual o Ho'oponopono, né? Quando surgiu o Ho'oponopono, Ho'oponopono, eleva as vibrações. E agora, daí até na época, num grupo de Facebook, eu lembro que os grupos de Facebook a gente vê umas pérolas muito engraçadas, né? Daí eu fico às vezes, assim, não tem nada pra fazer, o meu hobby é ficar olhando as pérolas das pessoas, assim, eu fico dando risada. Daí, esses dias eu vi, assim, uma pessoa falando assim, ai, o que vocês fazem no seu dia a dia para tornar a sua vida mais espiritual? Daí tinha um monte de meninas falando assim, ai, porque eu aderi há pouco tempo à prática do Ho'oponopono e minha vida mudou de uma hora para outra e foi maravilhoso, nananana. Eu não desacredito, né, do poder da oração do Ho'oponopono. Mas eu acho que as pessoas, elas usam muitas muletas, sabe? Porque... Para o Ho'oponopono para ver se a mudança na sua vida vai continuar. Entendeu? É uma muleta. Para o Ho'oponopono. A hora que você acabou de rezar o Ho'oponopono, você respondeu o seu marido, seu filho, seu cachorro, como? Não, e o trabalho interno, né? O que faz você mudar é o trabalho interno, que é o que o caminho espiritual... É o autoconhecimento, que é o que o caminho espiritual vem falar para você, né? Segue por aqui, que aqui vai dar bom, né? Agora, se você seguir por aqui, não quer dizer que você não pode seguir também a outra via, mas não seja hipócrita, né? E não pense que as coisas vão fazer milagres por você, porque não vão, né? Não vão. Você falar que você ficou num retiro durante uma semana, nananã, não te faz uma pessoa super espiritualizada. Ou então, você misturar as duas coisas. Eu vi já muitas pessoas, são os falsos espiritualistas, né? Eu vou em rave, tomo aí umas coisas. Eu fico, cara, o chá aí de cogumelo, sei lá entendeu? Não desvalorizando a sacralidade das pessoas que trabalham com isso de forma sagrada, mas, porque eu conheço que tem gente que trabalha de forma sagrada com esse chá,
Mas as pessoas que não fazem isso de forma sagrada, elas espiritualizam e romantizam a bagunça. E daí eu tô falando a bagunça mesmo. Não tô falando momento de vida mundana. Que exagera nisso e que fala, estou na rave, tendo altas experiências psicodélicas, porque eu tomei vários químicos. Catarse, a pessoa toma 50 doce com bala e chá de cogumelo e ayahuasca e chá de lírio, entra em catarse e acha que está espiritualizada. Não, é um perigo isso, é um perigo. Porque a pessoa pode abrir portinhas, porque tudo é alucinógeno, vai abrir portinha que você não vai ter como lidar. Você não tem o mínimo de preparo, porque você acha que aquilo é a vida espiritual. E na realidade não é. Né? Na realidade, não é. A vida espiritual não é você ficar alterado a consciência o tempo todo. Ai, gente, tô recebendo mensagens 24 horas por dia, que nem o Chapolin, as anteninhas, né? Minhas anteninhas capitam não sei o que, não sei o que. Entendeu? Não é assim, né? Não é assim. E você ser mundano também não é você se acabar na rave lá, entendeu? Perder o controle. Ah, eu sou mundano. E ter uma libertinagem, né? Liberdade é diferente de libertinagem, o ser espiritual é você saber o seu limite. É saber o seu equilíbrio. É saber até onde você pode ir. Né? Assim, pode ir no sentido não da bruxaria que te proíbe de algo, mas o seu próprio limite. Né? O seu próprio limite do seu corpo, né? Da sua consciência. Porque quando a gente é totalmente mundano, eu tô bêbada e vai, manda mais uma aí. Depois que a gente cresce um pouco na vida e também tem um caminho espiritual, você fala, não, chega, não quero mais. Eu já estou bem, né? Eu já consegui alcançar o meu objetivo. Quero o quê? O que eu queria chegar, onde eu queria chegar, sabe? Exato. Ficar aí felizinha. Não precisa extrapolar. Ou às vezes nem tomar nada, né? Outro dia eu percebi que eu estava com algumas pessoas conversando, numa conversa online, e todo mundo tomando cerveja, vinho, e eu tava na água. Tati, mas você tá bebendo água? Ué, gente, eu tô na água, tudo bem, não quero hoje, não é? Tô nessa vibe. E tudo bem também. Você tá com outras pessoas que estão curtindo, bebendo, e pra você não dá naquele momento, não dá naquele dia, e ok. Né? Amanhã, de repente, tô só eu tomando vinho, e ninguém mais tá. E ok também. Não tem problema. Né? A Eli tá falando aqui, me perdoa, eu pratico Ho'oponopono e tenho claro que é uma prática diária. Não me considero uma mestra deste tema e sim aprendendo a estar melhor comigo mesma. É delicado. Sim, em nenhum momento a gente está falando que o Ho'oponopono não funciona ou que é algo... Funciona, inclusive. Mas sozinho entendeu? não. E a gente está dando os exemplos das pessoas que fazem só isso. Que fazem não só isso, mas também outras coisas só. Como, por exemplo, a Tati deu o exemplo do Japamala, né? Que as pessoas acham que isso vai fazer milagre. Na realidade, isso não faz milagre. Né? Nem o Ho'oponopono. O que faz milagre é o seu movimento enquanto está rezando isso. O que você está pensando? O que você está revendo? O que você está se questionando? Que comportamento você quer mudar? Que essa oração te trouxe algum insight, alguma ideia e que você, se você não mudar, você não seguiu o que a oração tinha para fazer. Exato. Né? Você jogou a responsabilidade para a oração e não fez a sua parte. Só que um caminho espiritual é um caminho de duas vias. Os deuses, a espiritualidade, a oração faz a parte dela, mas se você não fizer a sua, meu amor, você me perdoa, não vai acontecer nada na sua vida de mudança espiritual nesse sentido, entende? O Ho'oponopono, ele funciona assim. Eu recomendo muito para os meus clientes e eu pratico, tá? Pratico mesmo. Só que só ele é só uma repetição de palavras. É como quando a gente vê um monte de gente rezando Ave Maria e Pai Nosso sem se pegar em cada frase que está sendo dita, porque são orações lindíssimas. O Pai Nosso é uma oração maravilhosa, que eu, enquanto bruxa, rezo às vezes, tá? Só para deixar claro. E a Ave Maria também. Mas se for só repetir aquelas palavras, pra quê? E assim, a gente não tá, né, foi o que eu falei, a gente não tá descredibilizando isso ou quem faça. Na realidade, a gente só tá abrindo um parênteses aqui
para as pessoas que acham que isso, que usam isso como muleta, né? E que acham que só isso é a solução dos problemas. Quando na realidade é sempre uma cocriação, né? É isso aliado à sua prática, ao seu autoconhecimento e etc. E é assim com tudo, inclusive com uma vida mundana, né? Então, assim, você conseguir fazer esse equilíbrio tendo uma vida espiritual é saudável, né? Você não precisa se desligar de tudo só porque você virou bruxo ou virou pagão ou qualquer outra coisa, né? Isso é prejudicial para vocês também, para nós. É muito prejudicial. Na verdade, o prejudicial é negar qualquer que seja a face sua, né? Ah, então agora porque eu sou espiritualista, eu não posso mais fazer minha unha ou me depilar. Oi? Uma coisa é uma coisa, não outra tem nada. coisa. É a mesma coisa, entende? Não é porque eu sou uma sacerdotisa que eu não vou mais fazer minha unha na manicure. Se eu puder, tiver dinheiro para pagar, eu vou. Se eu não puder, eu não vou, tá tudo bem. Exatamente. Né? Não classifica isso, né? Ah, não é porque eu sou sacerdotisa que eu só tenho que usar roupa de deuses agora, e deusas e indianas. Meu, não, eu posso continuar usando meu pretinho básico, que a outra moça falou que ela é gótica, e tá tudo bem. E eu posso usar na sexta-feira um branco, porque eu acho que é o dia que os meus deuses, sei lá. Exato. Tá o que determina, né, é aqui dentro, né? Seja para você curtir uma noite num bar, sozinha ou acompanhada. Seja para você curtir uma balada de funk, que eu tô morrendo de vontade e saudade de ir. Seja para qualquer coisa, o que define aquele momento é como você enxerga aquilo e quem você é. E o que o seu caminho espiritual fez por você. Então, independente disso, né? Sim. Você estando numa balada de funk, ou estando num barzinho, ou estando em qualquer outro lugar que o seu eu mundano goste, você não vai, né, deixar de ser menos bruxo, ou menos sagrado, ou menos espiritual por isso. Os deuses não vão te punir por isso. As entidades, os espíritos, claro que não. Entendem? É uma forma de alimento até para muitos deles. Então, eu acho que... E eu volto a falar que a terra, né? A terra é energia, né? Quando a gente sai para dançar, quando a gente sai para celebrar o corpo, quando a gente sai para usufruir dos prazeres da carne, isso aterra a nossa energia, gente. Sabe aquele fio terra que tem no chuveiro, que você tem que pôr num negocinho lá, que vem no micro-ondas, na televisão, que vem todo equipamento elétrico? É a mesma coisa. Você aterra a sua energia, você faz aquela descarga elétrica e tudo fica lá. Você volta até para sua casa mais leve, o seu sono fica mais tranquilo e você tá pleno, porque você não exagerou nos prazeres da carne, mas você fez a descarga elétrica que precisava ser feito, a reenergização do chakra raiz, que tem a ver com vitalidade, com prazer em estar vivo, em acordar, e ó, plena. Entende? É equilíbrio. E é um aprendizado esse equilíbrio. Descobrir o seu próprio equilíbrio é um aprendizado de anos, ó. Total. E para finalizar assim a live, trazer o que a Tati falou, né? Nós bruxos, o que é muito importante, nós bruxas e bruxos, nós vivemos entre mundos, né? Nós vivemos entre mundos. É claro que quando a gente fala que a gente vive entre mundos, a gente está falando daqui mesmo. Não só quando a gente está num ritual, num círculo mágico, porque quando a gente está num círculo mágico, a gente está entre mundos, né? É um recorte ali que a gente faz entre o mundo físico e o mundo astral. Mas fora do círculo mágico, a gente também se encontra entre mundos. Porque aqui na Terra, o plano tridimensional já é uma metade, entendem? Que já é um plano intermediário ali, né? É um plano que a gente já tá meio lá, meio cá. Então, é importante a gente viver realmente aqui, todo tempo viver entre mundos. Uma hora eu tô lá, uma hora eu tô aqui. Uma hora eu tô lá, uma hora eu tô aqui. E isso tá tudo bem, né? É o equilíbrio realmente aí da vida. E ter o equilíbrio também nessas ações, né? Nessas ações mundanas, eu acho. Eu acho que a resposta para o tema da live é como, né? Entre o sagrado e o profano, apenas humano, é isso. Nós somos humanos, né? Então é aceitar essa humanidade, né?
Eu sou humana e como humana eu sou profana e sou divina. E tá Exatamente. tudo bem. Lembrei agora da música Vaca Profana, né? Ah, amo de paixão essa música. Nossa, gente, eu tenho uma paixão por essa música porque ela fala exatamente para mim, né, dentro do meu contexto de vida, de Hathor, que é uma deusa egípcia, que é uma deusa do êxtase, do prazer, da cerveja, do vinho, do sexo e do amor em sua mais pura Exato. energia de criação. Então ela é divina Total, demais. né? Ela é divina demais e E é profana. profana, Só que né? daí você tem que também ressignificar essa palavra, né? Profano. Ressignificar esse Profana. profano, né? Porque o profano não necessariamente ele precisa ser algo nocivo. Muitos deles. Sim. E não deixa de ser sagrado porque é profano. Dentro da concepção pagã, uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, elas se completam, né? Que é o que torna o humano completo. É a junção do sagrado com o profano que forma a gente Exato, né? humano, O humano é né? Ai, que poético, adorei. o humano é isso, né? A junção do sagrado com o profano. Isso é lindo, né? E a nossa vida também. E aí, se a gente for pegar nos chakras, é isso, né? Os chakras mais baixos que vão, exato, que vão confluindo para os mais altos e eles se misturam no cardíaco e cada um segue seu caminho. E é importante isso. ter os dois pontos alinhados, equilibrados ali, porque se um faltar, se um tiver em desequilíbrio, se o seu mundano vai ficar capenga. Se o seu mundano tiver em desequilíbrio, o seu espiritual também vai ficar em desequilíbrio. E acontece o contrário também, Sim. né? Se o espiritual está em desequilíbrio, Sim. o mundano, o profano, vai ficar em desequilíbrio também. Então é necessário sempre essa conjunção, né? Esse trabalho de ligação. Sim. E é muito legal também, assim, agora para finalizar mesmo, eu gosto muito de fazer essa relação não só com Dionísio, né? Mas com o louco do tarô. O louco do tarô, ele é exatamente Sim. isso, né? Ele é esse profano que existe em nós, né? Não só, mas ele é, entre muitos significados, ele é esse profano, essa parte louca, né? Ah, o louco, cara, o louco que existe dentro de todos nós. E que uma hora, cara, ele precisa sair. Não, e assim, é esse louco que nos impulsiona a sermos outras coisas, né? Então, se a gente não alimenta esse louco que vai e se lança num projeto, numa noitada, você não faz nada, você fica dentro de uma caixinha que acaba te castrando mais do que te libertando, que é a ideia da vida, dentro da minha concepção, é buscar liberdade dentro de quem se é, né? Então, assim, o louco, a gente precisa ser o louco, porque é ele que impulsiona a gente para mais uma mudança, e mais uma, e mais uma, né? E eu acho isso muito legal. E o louco sendo louco, ele é um cara, no fim, totalmente transformado, espiritualzaço, né? E ainda assim, sagrado, profano e humano. Nossa, o louco é muito isso, né? Ele é muito humano. O louco, ele personifica muito a gente. É uma coisa de louco. Ah, é uma coisa de louco. Sim. Ah! Trocadilho. Gente, eu acho que é isso, Tati. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Gente, assim, experimentem, né? A pele, o corpo, os prazeres com equilíbrio. Lembrando que o corpo, os prazeres são sagrados, mas se permitam. Se permitam, é isso que eu acho que tem que ser. Vivam o sagrado e o profano apenas sendo humanos. Enquanto humanos, busquem a melhor versão de vocês, que é o sagrado e o profano em equilíbrio. Perfeito! Não tenho nada para falar. Depois dessa frase final, faço minhas suas palavras. Eu acho que é isso. Ai, tô inspirada, irmã. Tô inspiradíssima nessa lua negra. Que delícia!
Eu estou meio ácida nessa lua negra, enfim. Mas, A gente troca, a gente troca. Tô precisando dessa vez de um pouquinho mais de... Bem, enfim. Então, Vamos lá. acho que é isso também, né? Eu acho que a gente deve ver com olhos espirituais até mesmo o nosso profano, porque daí a gente consegue equilibrar as coisas. Não passar da medida nem de um lado, nem de outro lado. E é isso, da palavra da Tati, as minhas foram muito bonitas e muito bem encaixadas, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vi que pessoas entraram agora, mas estamos no fim, pessoal. Ai, meu primo! Mas vai Beijo, ficar primo. gravado para quem quiser ver depois, tá? Vai ficar gravado aí no IGTV. E depois também vai pro canal. Oi, pessoas também. No Várias canal do pessoas. YouTube da Caixa da Bruxa, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Foi uma delícia, como sempre. Eu estava com saudade de vocês. E é isso. Semana que vem estamos aí de novo no mesmo bate-canal, no mesmo horário. Muito obrigada por ter... Beijo, gente. Foi uma delícia esse papo profano. Beijo. Beijo, gente. Boa noite. Gratidão, Tchau, irmã. tchau. Boa noite. Te amo, minha linda, Te morrendo amo de também. saudade. Beijo. Beijo.